Irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É mais um dia do Senhor, mais uma escola dominical. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui com esse propósito. Irmãos, nós vamos dividir em classes, mas hoje irmã Jusilene acabei de ser informado que ela não poderá vir, e também a irmã Darcleide me informou que pela quantidade reduzida de adolescentes, então nós vamos ficar todos aqui, então não temos classes nem para crianças, nem classes para adolescentes hoje, ok? Então, todos ficaremos juntos aqui por conta dessa situação, que não é, o comum, mas então vamos nos concentrar juntos aqui no estudo, ok? Nós vamos dar continuidade nessa manhã ao estudo das festas de Israel. É um livro da nossa editora, Encontrei Jesus numa Festa de Israel. Então, nós temos trabalhado as festas, Páscoa, primícias, trabalhamos cada festa ali, pães asmos, trombetas, festa das trombetas, e hoje nós vamos trabalhar a festa dos tabernáculos, certo? Então, vamos orar, vamos fazer oração pela nossa classe aqui e já começamos. Oremos. Senhor, eis-nos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, no Teu santo dia que o Senhor separou para o culto, para a adoração, para estarmos congregados em Teu nome de modo especial, embora também durante a semana temos momentos de comunhão, mas de modo especial, ó Pai, o Senhor nos deu esse dia e sabemos que muitos não podem durante a semana vir à igreja por um motivo ou outro, mas te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá um dia e que também, como nação, é um dia que a grande maioria não tem nenhum trabalho, ou trabalho de necessidade, que impeça vir à igreja, e somos um país livre, onde podemos nos organizar e livremente escolher usar esse dia com esse propósito de adoração, de culto, e o Senhor nos traz aqui, e pedimos a Tua bênção, abençoa esse momento, ó Pai, tira preocupações nesse momento do coração, desconfortos do corpo, e que o Senhor nos dê atenção, o Teu Espírito iluminando, capacitando, e que nada venha atrapalhar, nada venha se interpor entre nós e a comunhão contigo, que é por meio da palavra e também desse momento de instrução, e que o Teu Espírito fale poderosamente, ó Pai, às nossas almas, e que sejamos assim desafiados, encorajados, fortalecidos, exortados, e que experimentemos de fato o Teu reino entre nós, o Teu governo em nossas vidas. É o que oramos ao Senhor e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos abrir Levítico 23, do 33 ao 34, texto base que fala dessa festa dos tabernáculos. E também depois Números 29, 12 a 40. Mas primeiro Levítico 23, Levítico 23, 33 a 44. A palavra de Deus diz assim, Levítico 23, do 33 ao 34. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias deste mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ele continua descrevendo aí, mas nós vamos ver a descrição que está em Números 29, próximo livro aí, Números 29, verso 12 a 40. Números 29, verso 12 ao verso 40.
palavra de Deus diz assim: aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor, por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Oferecerei 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano. Serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada um dos 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 2º dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e sua oferta de manjares e sua libação. No 3º dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e 1 bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Amém. Irmãos, esse era o culto, essa era a ordenança ali, uma das, né? Tinha o sábado, o Shabat, no sábado, mas haviam outras festas do calendário judaico. E muita gente hoje acha que dá trabalho vir para a igreja, né? Você lê um texto desse aí, eram 7 dias de festa, tinha um dia de santa convocação, sem obra, cada dia os holocaustos ali, os sacerdotes, e chegava o último dia, tinha outro dia de Shabat, outro descanso, e essa é a última de várias festas do calendário instituído por Deus, e tinha que ser exatamente dessa maneira, como Deus havia ordenado. E lembre que Nadab e Abiú quiseram alterar o que Deus tinha dito, foram fulminados ali, os filhos de Arão, porque não obedeceram.
E aí, o propósito de analisarmos aqui essas festas é tentar entender o que tem a ver com a igreja, como é que se aplica. É claro que era uma lei cerimonial que foi cumprida em Cristo, essas cerimônias. Muita gente não entende porque que a gente tem que ler essas coisas, o Antigo Testamento. Então, é tentar entender isso, é o propósito da nossa lição aqui, compreender, e à luz de toda a Bíblia, e tentar compreendermos o propósito de Deus para as nossas vidas hoje. Para isso, irmão, nós temos que voltar ao Éden e entender esse culto, esse tabernáculo, em toda a Bíblia, e você vai lembrar facilmente da época de Moisés, depois do Êxodo, que tinha um tabernáculo, que tinha uma tribo de Levi, os levitas, que ministravam nesse tabernáculo, numa escala, seguindo as ordenanças, os estatutos, seguindo as datas do calendário. Tinha esse grupo de judeus levitas, da tribo de Levi, que fazia isso. Você lembra disso facilmente. Você lembra também que na época de Davi, tinha o templo, que na verdade veio depois, Davi começou a preparar, mas com Salomão foi construído um templo, né, o templo de Salomão. E esse templo era como o tabernáculo, tinha os utensílios, tinha o mesmo culto, o trabalho ali dos levitas, mas não era mais móvel. O tabernáculo é móvel. Ele é uma tenda, que é armada e desarmada, e ela ia para onde, de fato, o Senhor ia, né? Onde o povo de Deus ia, o Senhor estava com eles, e eles peregrinavam no deserto, e era normal isso, eles tinham que desarmar e armar. Um povo nômade, né? Enquanto eles não entraram na terra prometida, era um povo nômade que tinha que viajar, e era prático, e Deus ordenou que eles construíssem uma tenda móvel, e era o lugar do culto, era móvel. Quando chega o templo, é fixo, é em Jerusalém. Mas nós esquecemos, e aí a teologia bíblica nos lembra, que o Éden era um templo. O jardim do Éden, inclusive, vários bordados, elementos do tabernáculo e do templo, romãs, as cores, aquilo ali apontava para o Éden. E o Éden era um templo, e ele era um lugar de comunhão com o Senhor. Quer ver que o Éden era um templo? A palavra, quando Deus cria o homem, Deus criou os céus e a terra, o Senhor criou os céus e a terra. Quando a Bíblia diz que o Senhor criou os céus e a terra, imagine o mundo espiritual e esse plano terreno, e também o lugar de habitação onde os anjos são criaturas, foram criados por Deus, não tem corpo, né? São seres espirituais, e existe um lugar que Isaías viu lá, um alto e sublime trono, e que existem lá serafins adorando ao Senhor. Lá, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, Deus colocou querubins para guardar o caminho para a árvore da vida. Então, existiu Satanás ali, que, numa possessão demoníaca, naquela serpente, tentou os nossos pais. Então, Deus criou todas as coisas, não tinha nada antes, só Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo existiam eternamente. O Senhor criou todas as coisas num dado momento, os céus e a terra, o mundo espiritual e esse plano aqui terreno, e Deus formou o homem à sua imagem, e separou um lugar chamado Jardim do Éden, um lugar central ali, e que era um lugar que Deus mesmo plantou um jardim, e colocou o homem lá para o cultivar e guardar. Essa palavra cultivar tem a ver com uma função sacerdotal. E outra evidência de que o jardim era um templo, que todo dia, no final da tarde, Deus se apresentava ali, e Adão conversava com Deus como um amigo. Não tinha medo, não tinha vergonha, isso veio com pecado. Então, todos os dias, no final do dia, tinha o culto. A palavra de Deus, Deus falava, não tinha Bíblia porque não era necessário. O céu tinha revelação no céu, na criação, revelação geral, mas Deus mesmo se revelava a Adão. O conhecimento humano, ele já tinha um conhecimento que Deus deu a ele originalmente, ele tinha o conhecimento do pacto, não coma da árvore, do conhecimento do bem e do mal,
ele tinha o conhecimento do pacto, mas Deus conversava com ele, devia revelar mais aspectos. Ele ainda era tenro na sua história de criação, ele não devia ter muitos anos de vida, né, muito tempo. Então, Deus se revelava ali coisas que nós não sabemos, né? O Senhor falava com o nosso pai Adão, né, e depois Eva ali também participando dessa comunhão. Então, Deus, irmãos, é trino. 3 pessoas em um Deus, 3 pessoas. Deus é um Deus pessoal, ele tem comunhão, tem relacionamento. Deus não estava isolado, sozinho. Se Deus não fosse 3 pessoas, né, alguém poderia dizer assim, Deus precisou criar porque ele estava muito só, né, triste, sentindo alguma depressão e tal, e aí, para conversar com alguém, ele criou a humanidade para ter com quem conversar, ou então em quem mandar, né? Não é verdade isso. Deus não precisava criar, porque ele já é bem-aventurado eternamente, alegre eternamente, já tem comunhão, já há amor como é que Deus, a Bíblia diz assim, Deus é amor. Amor como? Se Deus não tivesse 3 pessoas. Então, já havia amor entre as 3 pessoas. Deus não precisava criar. E aí ele decidiu criar, e ao criar um ser à sua imagem, criou um ser capaz de se comunicar, de ter comunhão, de ter relacionamento com ele. E esse relacionamento aconteceu ali. E como criatura, o homem então também foi criado para adorar a Deus, para cultuar a Deus. E não tinha nenhuma barreira nesse culto. Não tinha medo, não tinha vergonha, tinha acesso direto, não tinha barreira nenhuma. E aí, houve a queda, o homem foi expulso do templo, do jardim-templo. Expulso. Tinha a árvore da vida, aí Deus colocou os querubins, para dizer, não vai voltar e comer desse fruto, ali é o fruto da árvore da vida, não vai comer, para que não viva eternamente. E a punição do pecado era a morte, o salário do pecado era a morte, então ele não poderia voltar ali mais à humanidade. Foi cerrado ali o caminho para a árvore da vida, que é um tipo de Cristo, que Cristo consegue para nós essa árvore da vida de novo, pela sua morte e ressurreição. E o homem foi expulso, banido da presença de Deus. Um pouco antes ali, o Senhor se revela a Adão, revela o evangelho a Adão, lhe dá vestes apontando para o cordeiro, ele se veste de cinta de figueira. Deus diz, não cobre sua nudez, ele mata o animal, derrama sangue, cobre ali os nossos pais com aquelas vestes. Então, eles já têm um evangelho, mas não é mais a mesma coisa, irmãos. O culto continua ali. Depois nós vemos que Abel cultuou corretamente a Deus, em espírito, em verdade, com a atitude correta e com a maneira correta, e foi aceito, e Caim não cultuou. Então o culto ele continua, mas agora tem que ter sangue, agora tem que ter sacrifício. Agora o acesso a Deus não é sem mediador, sem sangue, sem morte. Agora o acesso a Deus ele não é automático, não é algo, né, que acontece automaticamente. O homem perdeu o acesso a Deus, a comunhão com Deus, a amizade com Deus acabou. Assim, o homem caído, né? Por meio do sangue do Evangelho, temos comunhão com Deus. Mas o homem, a humanidade, é inimiga de Deus. Ela está caída, veio todas as consequências do pecado, no corpo e na alma, né? Todas as consequências que nós temos aí do pecado. E, principalmente, a perca da comunhão. As pessoas acham que claro que Deus é onisciente, Ele ouve, Ele sabe de tudo. Mas as pessoas acham que, fora de Jesus, elas têm acesso a Deus, aceitação diante de Deus. Isso não é bíblico, não tem base bíblica. Não temos acesso. O acesso, quer ver que não é assim o acesso? Adão tinha esse acesso. Aí tem todo aquele período dos patriarcas, que o culto ali era aqueles altares, né, de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí Deus chama Abraão, Isaac e Jacó. Aí Deus chama Abraão, e aí ele forma Israel, e aí ele dá o culto, e ele dá o tabernáculo. Sabe o que é que o tabernáculo, como é que era o culto do tabernáculo? Eu falei aqui no dia da expiação, domingo passado. Uma vez por ano,
O sumo sacerdote, só ele, uma vez por ano, não sem sangue, mas com sangue, era quem entrava no Santo dos Santos. E isso dizia o quê? A dificuldade do acesso. A dificuldade do acesso. Irmãos, a arquitetura, né, aquelas igrejas medievais, aquela arquitetura, a arquitetura transmite uma mensagem. Aquelas igrejas medievais, assim, que são bem altas, transmite um senso de grandeza e tal. Esse tipo de arquitetura é uma arquitetura mais baixa, né, uma coisa mais aqui, horizontal, comunhão e tal. É uma linguagem, né, claro, mas transmite. Parede, se você construir um quarto sem janela nenhuma, né, não tem luz, então você quer um quarto escuro, né, deve ter algum propósito, alguma utilidade para alguma coisa muito específica. Mas, se você entra num quarto sem janela, você vai ter uma mensagem ali que a pessoa não quis iluminar aquele lugar, que fosse um lugar sem luz alguma. Então, o tabernáculo tem uma mensagem, que o acesso a Deus não é mais assim, não. Cultuar a Deus, o homem perdeu esse acesso, esse direito, esse privilégio que ele tinha antes da queda, agora só por meio de sangue, do perdão de Cristo. Então, os sacerdotes faziam aquele culto que apontava para isso. É claro que não era o sangue de bode que tirava o pecado, era o sangue de Cristo. Mas na fé, né, na esperança ali, aquilo apontava. Então, aí depois vem o templo, é a mesma figura. Quer ver outra coisa que você vê tem várias coisas ali no tabernáculo que lembram o Éden. As frutas, as romãs e tal, que tinha ali naquelas peças de tapetes, né? E os querubins, por que não eram serafins, que tinham ali em cima da tampa do propiciatório, que representava a presença de Deus? Porque os querubins foram a classe de anjos que foram colocados na porta do templo, do jardim do Éden, para dizer que o homem não podia entrar. Não é assim o acesso. Não é de qualquer maneira, não tem esse privilégio, essa comunhão. A comunhão está quebrada. Tem parede no meio, tem porta no meio, não tem acesso. Então, isso transmite algo que não tem acesso, né, de modo algum, do homem para com Deus, então, por natureza. Ok? E aí, irmãos, então, essa é a ideia da tenda do tabernáculo e que deve ser lembrada aí. E o que é que isso significa, então? Além de perca de comunhão e tal, etc. O que é que isso significa para nós, em termos de nossa vida nesse mundo e de expectativa com relação à vida por vir? Nós não estamos em casa. Certo? Nós não estamos em casa. É como Israel, que estava no Egito, e aí Deus manda Moisés, tira eles do Egito, e eles estavam no deserto. E eles tinham que ir acampando e tal, e estavam indo em direção à terra prometida. E eram peregrinos e tinham que morar em tendas. Essa festa dos tabernáculos, tabernáculo é cabana, tenda. Era para eles lembrarem do deserto. Eles agora já estariam na terra, dentro da terra, teriam suas casas. E casa, né, construída de pedra, ela tem muito mais conforto do que uma tenda, né? Há uma casa fixa e tal. E eles tinham que fazer esse exercício de ficar uma semana morando em tenda, de planta, de ramo de palmeira, cobrindo ali uma tenda, tipo uma cabana de quem está acampando, que coloca um monte de planta ali, de cobre e tal, para poder cobrir do sol. Então, eles iam ficar uma semana morando para lembrar da peregrinação deles no Egito, e é uma experiência, então, que Deus disse ali para eles terem, para eles recordarem dessas coisas, e tinha uma aplicação espiritual e várias questões ali. Irmãos, isso aí também, além da arquitetura que fala, isso é interessante, né, porque, lendo a história, observando, né, os dados históricos, a gente ignora isso hoje, mas eu creio, a minha leitura, né, que nós nunca vivemos num período da história da humanidade com tantos confortos, né, que temos hoje nas nossas casas, e quem não tem, mas que tem a possibilidade de conforto, né? Eu sei que tem gente morando em moradias precárias ainda, né, palafitas,
casas muito precárias, mas, de modo geral, existe e está aí o acesso, né? E nós temos, na nossa casa, tem casa com água encanada, até gás chega encanado, climatizadas, algumas casas, né? Quem pode, climatiza. Países aí do norte, que é frio, tem o aquecimento, que antes o pessoal tinha que ir na floresta cortar madeira. Na nossa época, dos nossos avós, não tinha o bujão de gás ou central de gás, ele tinha que pegar a lenha, né? Tinha que pegar água no cacimbão, carregar água na cabeça, para poder jogar naquele lugar para tomar banho de cuia, né? Muita gente não tinha cama, colchão, tem vários colchões aí, né? Tecnológico, para dormir tranquilo, né? Muita gente, lá no Ceará mesmo, tinha que ter rede, porque o pessoal não tinha como ter cama, só o casal às vezes tinha uma cama, os filhos eram muitos, tinha que dormir de rede, né, por exemplo, e sem luz elétrica, não tinha energia elétrica, né? E eles era a casa deles ali, claro, eles ficavam bem, né? Eles se sentiam em casa, né? Você lê a época do imperador, se você for visitar lá o palácio do imperador, acho que onde é o museu, até acho que queimou, né, no Rio de Janeiro, é uma casa com um piso de madeira, normal, assim, para nós hoje, sem muito luxo, tosca, não tinha banheiro, um sanitário para dar descarga, aperta o botão e dá descarga. E nós, então, vivemos numa sociedade que tem esse conforto, e talvez para nós é difícil imaginar morar numa cabana, passar uma semana morando debaixo no meio do mato, aí, em algum lugar aberto, só debaixo de um monte de ramo, né? de folha ali, e se tiver água perto, que às vezes não tinha ali, né? Quando eu era seminarista, eu fiz seminário no Piauí, aí um reverendo que já está na glória hoje, me chamou para pregar lá no acampamento, no Maranhão, meu amigo, no meio do Maranhão. Aí, quando eu cheguei na cidadezinha, Chapadinha, cidadezinha pequena, aí ele me colocou no hotel, com ar-condicionado e tal, eu pensei, começou bem, né? Rapaz, quando foi o lugar do acampamento, era um lugar no meio dos matos, num rio, eu fiquei dormindo num lugar que parecia, lá no Ceará, parecia um chiqueiro, mas não estava sujo, não. Mas era um negócio de telhoça, assim, de barra, assim, tipo de taipa, e a parede não vinha até em cima, não, viu? E banho era no rio. Entendeu? Então, é uma experiência, né, que para nós é uma coisa diferente, é desconfortável, para o nosso costume, né? E acho que para eles ali também, mas a vida nômade, peregrina, tem dessas, né? E nós aqui não é a nossa casa, né? Nós fomos expulsos do Éden e estamos indo em direção à nossa moradia eterna, nosso estado eterno, novo céu e nova terra, ao Éden restaurado, essa terra vai ser recriada sem pecado, Cristo estará lá e nós estaremos plenamente em comunhão com Deus. Então, a nossa experiência aqui não é a nossa experiência, a gente tem que entender que é a experiência do peregrino, do nômade, de quem está de passagem, de quem está habitando aqui com várias dificuldades e barreiras e situações não ideais, né, insalubres, que nós vivemos aqui. O pecado que está dentro de nós, o pecado do mundo, nosso corpo, ele tem várias deficiências, né, que a gente já nasce geneticamente, cada um com alguma deficiência, né? A gente acha assim que deficiente é só alguém que tem aquelas deficiências mais incapacitantes. Não, mas todos nós temos alguma questão. Tem a velhice que vai chegando, as coisas vão se desorganizando, tem a situação do mundo, um mundo caído, um mundo ímpio, um mundo mau, iniquidade. Então, nós precisamos lembrar disso, que somos aquele povo que está na caminhada, no deserto, indo em direção à condição melhor, que será quando Cristo voltar. Não estou dizendo que não tem alegrias aqui, que Deus nos dá mais do que o que a gente merece, nos dá certos confortos por bondade dEle, certo? Deus nos concede essas coisas, sim, segundo a sua vontade e o seu governo soberano. Mas aqui, irmãos, a gente tem que estar sendo lembrado, então, disso,
E até mesmo a nossa comunhão com Deus, ela tem várias coisas que deveria ser melhor, mas não é. Pode ter momentos de distância, de esfriamento, altos e baixos, várias coisas que se colocam, se interpõem aí, dificuldades. Nossa comunhão, então, ela não é a que teremos no céu. Nós temos comunhão pela fé, lá vai ser face a face. E a nossa fé é misturada com incredulidade, né? E tem todas essas situações aí difíceis. Então, eles tinham que lembrar disso, e a ideia de tabernáculo e de tenda, então, se cumpriu em Cristo. Ele tabernaculou entre nós. O seu corpo, ele disse que era o templo, que ele destruiria em 3 dias, reconstruiria, né, o seu corpo. Então, Deus habitou, tabernaculou entre nós na encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne. E o propósito de Deus para o mundo vindouro é que tudo aqui será restaurado. Esse mundo que está amaldiçoado pelo pecado caído, não está normal, não funciona de modo ideal, ele vai ser restaurado. Nossos corpos também serão restaurados, nossa alma será aperfeiçoada, e nós habitaremos com Deus. Não vai ter mais barreira, parede, né? Você não vai dar com a cara na parede, né, com um caminho fechado para Deus, que o homem, por natureza, tem aqui. E pela graça, quando nos convertemos, temos esse caminho aberto, o acesso. Mas por causa de outras situações, às vezes, nós não usamos, né, como deveríamos, esse acesso. Certo? Então, essa festa é para desconforto do povo mesmo. Lembrar que eles agora moravam em casas boas, confortáveis. Eles iam ficar uma semana acampando. Você já fez uma viagem? É bom viajar, né? É bom passear, viajar para um canto para o outro, ver lugares novos, né? Vai lá, mesmo que você vá para um lugar confortável e alguém que lhe receba muito bem, chega uma hora que dá vontade de quê? Voltar para casa, né? A sua casa, mesmo que ela às vezes não tenha o mesmo conforto, mas é a sua casa, você se sente. Então, há uma sensação de que é normal, que nós devemos entender. Não é normal, não deveria ser normal, por causa da queda, né? Por causa da nossa condição. É normal para o aqui. E principalmente com todas essas mazelas do mundo, toda a situação do mundo. Então, vamos ter, irmãos, esses desconfortos, problemas, dificuldades, nos relacionamentos, né, tensões, situações de desconforto. Então, o povo tinha que lembrar disso mesmo. Então, como a gente, às vezes, né, quando vai para uma viagem, para um acampamento, hoje em dia o pessoal não quer mais acampar em qualquer canto, né? Não quer mais sentir. Lá era ordenança, era mandamento, tinha que fazer. Hoje, nós não temos uma lei, né, para a igreja acampar assim uma semana, mas quando a gente sai para algum lugar que fica alguns dias, é isso, né? Você sente, mesmo que esteja bom lá, uma hora dá vontade de voltar, né? Se você tira férias ou vai para um lugar, mesmo que você esteja sendo bem tratado e tudo esteja bom, chega um momento que você tem aquela sensação, né, de que não está em casa e que deseja voltar para a sua casa, que é um tipo de desconforto isso, né? Um tipo de sentimento. Embora, principalmente quem se muda muito, né, que é o caso de pastor e outras profissões aí, você, depois de um tempo, seu cérebro ali se acostuma que aquela é a sua casa, aquele lugar, né? Depois que você muda, demora um pouquinho, mas depois você se adapta. Então, mas ainda assim ali você está fixo, mesmo que seja por um tempo. Então há uma adaptação àquele novo lugar. E aquele lugar antigo, se você voltar lá, você vai sentir o desconforto, porque ele não é mais a sua casa. Então é uma situação normal aí, né, que tem que ter um entendimento dessas coisas, certo? Então, essas festas aqui, irmãos, eram mandamentos que tinham vários ritos. No nosso calendário civil, tem algumas festas também que tem alguns ritos aí. Algumas igrejas
entendem que devem guardar exatamente, né, algumas datas cristãs, né, Natal e tal, ou Páscoa, algumas datas aí. Aqui é uma coisa que era clara, era uma teocracia. Então, o calendário civil e o religioso eram um só, certo? O calendário civil e o religioso era um calendário só. Para nós, como eu disse, né? Para a teologia reformada, clássica, para os puritanos, hoje, qual seria esses dias santos? O dia que Deus disse que é santo. Porque lá Deus disse, esse dia é santo, ninguém faça nada, obra servil, é santa convocação. O que seria equivalente hoje? É alguma data do calendário civil? Não. Não é. Hoje o equivalente, os puritanos pensavam assim, está na nossa confissão de fé, no diretório de culto do presbiteriano, que a Igreja do Brasil não adota, mas o equivalente é o domingo. Então, eles tinham os 50 e poucos sábados do ano, e eles tinham essas datas fixas aí, essas festas, né? Pelo menos 3 vezes por ano o homem era obrigado a ir a Jerusalém para essas festas aí. Hoje nós não temos essas festas aí obrigatórias. Nós temos o culto, o domingo, o dia do Senhor. A santa convocação hoje é o domingo. De tal maneira que, se entendemos assim, como a teologia reformada entende, se concordamos, não é algo que é um santo dever. É uma santa obrigação estar no culto, dominicalmente, cultuar a Deus, como era para um judeu guardar o sábado, que era o Shabat deles, e essas festas aqui, eles tinham que participar. Era ordenança de Deus para eles. Claro que a salvação é pela graça, ninguém perde salvação, né, se não tiver na igreja, ou tiver algum impedimento. Cada um tem uma situação, tem situações de necessidade, né? É graça, não é legalismo, não é isso. Mas Deus é Senhor, Ele diz como é que tem que ser as coisas, como é que tem que ser o culto, como é que tem que ser organizada a nossa vida. Nosso tempo é dele, e a ordenança do dia do Senhor é que Ele lhe deu 6 dias para você. Não é que você não vai também servir a Ele nesses dias, vai, e cultuar, orar no particular, junto com a família, mas ele diz: 6 dias trabalharás, e o 7º é o dia do Senhor, é meu dia. Então esse tempo é para você tirar as outras preocupações da mente, descansar dessas preocupações lá, do que está acontecendo lá fora, de problemas, de crise, do que quer que seja, e você dedicar a Deus esse tempo e ao seu bem espiritual, bem da sua alma também. Então, muita gente não entende, acha que... No meio cristão tem muito assim, não. O Antigo Testamento era lei, o Novo é graça, então não tem mais lei no Novo. Isso é um absurdo, não tem base. Não. Então, se não tem lei no Novo, é só graça, então não matarás, não adulterarás, vai ficar onde? A pessoa pode continuar vivendo, quebrando os outros mandamentos. São 9 mandamentos ou são 10, né? Então, se pode usar o dia do Senhor de qualquer jeito, se não tem valor hoje esse mandamento, então e os outros mandamentos? Está liberado também? Matar, adulterar, tomar o nome de Deus em vão, ser idólatra, ter outros deuses. Então, assim, o argumento reformado da ética é que não somos salvos por esses mandamentos, mas somos o povo de Deus, e um povo que tem uma constituição espiritual, estatutos, leis, mandamentos. É o que nos une aqui como igreja, irmãos. A reforma trouxe isso, sola escritura. Onde você chegar, se você chegar numa escola, as pessoas são diferentes, famílias diferentes, mas lá tem uma norma, tem uma lei, tem um diretor, tem um professor que manda, tem a norma da escola, que pode, que não pode, tem a hora de chegar, se não chegar é punido. Eles, às vezes, não deixam entrar, ou o pai tem que vir. Todo lugar tem norma. Você vai na academia, você tem que pagar a sua mensalidade, às vezes tem um negócio lá para você ser liberado a entrada. As pessoas são diferentes, a genética é diferente.
Tem um que nem eu, que é careca, o outro tem mais cabelo, o outro tem facilidade de exercitar os músculos superiores, outros inferiores. Um tem a cor de pele de uma cor, outro. As pessoas são diferentes, pensamentos diferentes, mas a norma é a mesma para todo mundo. Tem lá uma lei, cada um tem que usar por vez o aparelho, o revés, alguma coisa. Mas na igreja o pessoal acha que cada um é voluntário, faz o que quer no reino de Deus e não tem nada, que não quer ser obrigado a nada, não quer dever nada a ninguém, é uma anarquia total. Porque a gente está aí, a desculpa é, estamos na era da graça. A lei, isso é legalismo do Antigo Testamento. Não, o Deus é o mesmo. E sempre teve graça lá e lei. E hoje também temos a graça e temos lei. A igreja tem a Bíblia, não é o culto nosso não é o do Antigo Testamento, mas não temos que passar a semana matando bode, cordeiro, carneiro e tal, como o levita fazia. Não tem mais necessidade de derramar sangue no culto, mas nós temos o sacramento, que teremos hoje a ordenança da ceia do Senhor, nós temos a pregação, nós temos a adoração, a oração pública, que é um culto, é uma adoração. Estamos louvando a Deus quando oramos, adorando a Deus, orando aqui juntos no culto, comunitariamente, cantando louvores a Ele. Então, é necessário entender isso, né, que há lei, norma, constituição, estatutos, diferentes do judeu, que a gente não é judeu, a gente é cristão, mas que estão no Novo Testamento, à luz também do que é interpretado o Novo, interpretando o Antigo, dando luz ao Antigo e nos mostrando o significado do Antigo. E as pessoas estranham, né? Porque o Evangelho que foi pregado, muito superficial, só aceite um apelo, vem aqui, pronto, está garantido o céu para você. É isso que é o Evangelho que é pregado aí, e qualquer coisa que vá exigir mais, tal da pessoa, as pessoas não querem esse tipo de compromisso com o discipulado, com entender a vontade de Deus, com descobrir mais, e mais igreja é isso. Você vem para a igreja para isso, para você discipulado, amadurecer na fé, conhecer, entender. Muita gente procura. Pastor, não entendo, eu leio o Antigo Testamento e não consigo entender o Antigo Testamento. Eu digo, a gente está aqui ensinando. A igreja não precisa você pagar curso na internet, não precisa você ir passar 4 anos no seminário. Venha para a igreja, ouça as pregações e me diga se você não aprende a ler a Bíblia e entender tudo isso aí. E se você não vai amadurecer na fé. Eu lhe garanto, ore, se prepare, venha à igreja, especialmente no domingo, peça a Deus sabedoria e iluminação. Se me diga, você vai estar na frente de muitos desses falsos pregadores que estão aí, que não prega nada, que não ensina, eu lhe garanto. E até mesmo gente que fez curso de teologia, foi para o seminário e que não entende a Bíblia. Já leu a Bíblia e tal, mas não consegue entender. E não são fiéis a Deus. Então, e vai ter trabalho, desconforto. A gente está vivendo a semana, aí você vem para a igreja aqui, é uma prévia do céu, né? Comunhão com Deus, cultuando, tendo comunhão com Deus, né? Adorando a Deus, servindo a Deus aqui, né? Um dia que deveria ser maravilhoso, as pessoas deveriam esperar por esse dia para poder tirar a mente dessas outras coisas e se concentrar, né? E aqui, cada dia que você vive, é um dia a menos aqui e um dia mais perto do céu. Cristo vai voltar, você está se preparando, amadurecendo, se preparando para o que vier, e você vai continuar firme nesse caminho. E as pessoas não têm interesse, a gente fica se perguntando se tem interesse no céu, né? Porque esse é o caminho, é a preparação. Mas vai dar trabalho, vai ter desconfortos, aí você vai para a semana. Aí vai ter um monte de preocupações, de pecado, doenças, situações, você fica triste, né, e não se sente bem, tem momentos que você está, né, deprimido com alguma coisa, você olha para o mundo aí, e as coisas não estão bem, não estão indo bem, e problema na família, uma coisa ou outra. Mas, irmãos, aí essas coisas são os desconfortos da jornada. Deus vai
os eleitos, os crentes, os salvos, você vai ser sustentado, mas Deus tem meios de lhe sustentar. É que nem assim, nem só de pão vive o homem, né? Claro, Deus pode sustentar, mas o modo ordinário de Deus sustentar a gente é o quê? Comer, né? Se você não come, você aguenta um tempo, né? Vai aguentar, porque o corpo tem reservas e tudo, mas você fica fraco e pode ficar em inanição, né? Desnutrido e algum problema lá nessa questão. Claro que Deus é soberano, Ele vai sustentar o eleito, Ele que dá o espírito e tudo. Mas se a pessoa está lá, já é o mundo, já é essa confusão que está aí. Aí ela não cultua a Deus no particular, não ora, não tem oração secreta, não lê a Bíblia, não tem culto doméstico, não vem para a igreja de domingo. Aí assim, a gente está aqui com os meios, o banquete está pronto, a comida está pronta, e a pessoa não tem, ou ela não tem interesse, não tem fome para comer, ou não tem barriga, estômago não sustenta a comida, e ela fica fraca e tal, e tudo mais. Então, mas, claro que uma hora ou outra, mesmo que você tenha compromisso com a sua nutrição espiritual e física, você fica doente, uma hora ou outra tem um problema, tem uma situação, mas Deus cuida dos fracos, das ovelhas fracas, dos tenros. Deus tem um amor, a Bíblia revela isso, que Deus tem um cuidado especial, que nem uma mãe pelo filho que está doente, o filho que está fraco, ele vai lá, cuida e tal. Então, isso é uma coisa que Deus nos orienta aí, certo? Então, imagine que o povo tinha que morar 7 dias em tendas. E aí, em Levítico... Acidente, foi? Levítico 23, 42 a 43, que nós lemos, né? Para que saibam que vossas gerações, que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, para lembrar vão habitar em tenda para lembrar lá do deserto. Foram 40 anos no deserto, reclamando de água. Nós não lemos aí, sem água, não tinha água ali na torneira, né? Não tinha torneira, não tinha um chuveirinho gostoso, né? Não tinha. 40 anos no deserto. Tinha lugar que não tinha água de jeito nenhum, o povo reclamava. Né? A comida não, era o maná, 40 anos comendo maná, né? Por mais que você goste de uma comida, 40 anos comendo a mesma comida e tal. Às vezes Deus mandava uma carne, chegava no oásis, tinha alguma coisa ali. Mas desconforto, né? Desconfortos. Deus provando o coração do povo para ver o que estava ali. Então, a gente está numa época, irmãos, que as pessoas não suportam desconforto. A mensagem de Jesus é tomar a cruz, seguir, tem que ir e tal, e as pessoas não suportam nenhum grau de desconforto, elas querem realmente ir para o céu carregadas numa... Tem aquele pessoal que carrega um bocado de gente abanando assim nos filmes, né? Tem o pessoal ficar abanando uns negócios, a pessoa deitada lá, confortável, sendo carregada, e não quer sentir nenhum desconforto, né? São clientes exigentes, né? E tem que ir de primeira classe, certo? E tudo. Então, eles tinham que lembrar o contrário, né? Que é desconfortável. E aí, Deus também habitou em tendas. Veja que Deus, Ele vem até nós, e Ele habita em tendas com o povo, e ficou ali peregrinando com o povo. Isso é um tipo de Cristo que tabernaculou entre nós, viveu aqui nessa carne, sofreu também os desconfortos de viver entre pecadores, de viver nessa terra. E então tudo isso nós vemos aí nessa ideia do tabernáculo, de Deus habitar conosco, é uma misericórdia de Deus, Ele vir até nós, né? Ele vive, Cristo vivia numa condição bem-aventurada, feliz, mas Ele vem até nós, Ele tabernacula, Ele vai tabernacular entre nós e viver entre nós. Então, tinha muita festa ali no sentido cerimonial, louvores, tinham sacrifícios,
muitos animais. Na época de Salomão, teve uma grande festa dos tabernáculos ali, com muitos sacrifícios de 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Foi uma coisa muito grande na época de Salomão. Mas o coração do povo esfriou depois, em vários momentos, com relação a essas festas, e ficaram esquecidas. É como hoje, quando a gente fala do domingo, o pessoal diz é legalista, é fariseu, né? Mas nunca teve isso. Sim, mas se você for ver a história de Israel, Deus deu a lei, várias festas, e tinha época que o povo esquecia completamente, esfriava, não fazia de qualquer jeito. E teve épocas, na época de Josias, ele achou o escrito lá da lei, perdido lá, escondido no meio do templo. Quando ele leu, ele disse, pronto, Deus está irado conosco. Nós não estamos cumprindo os estatutos de Deus. Dentro da própria história, dentro do cânon judaico da história de Israel, você vê o povo se afastando desses estatutos, dessas datas, dessas festas, e voltando, e se afastando, e voltando. E hoje as pessoas, quando a gente fala de uma pregação mais bíblica, de algo, né, de falar, de explicar essas coisas, mas nunca foi assim, e a igreja presbiteriana nunca teve isso e tal, e sim, mas eu tenho culpa, né? Esfriou, né? Houve um esfriamento, um afastamento desse princípio, uma ignorância, um esquecimento desse princípio, que os evangélicos em geral aí, se você for em outras igrejas aí que não são reformadas, tá cheio lá de gente no domingo. Aqui mesmo na minha rua, eu moro na rua da Igreja Assembleia de Deus, não cabe carro ali. Eu sei que é a sede e tal, é uma igreja de denominação maior do que a nossa, né, muito maior, mas eles não têm a mesma teologia ética, não têm a redescoberta doutrinária ali da reforma, né, mas eles têm foram ensinados que é a vontade de Deus, é a lei de Deus, alguma coisa ali no ensino que é bom para eles, ou por instinto, eles sabem que é bom estar domingo na igreja, eles sabem que é importante e eles estão lá na igreja, né? Já nós experimentamos aqui o oposto, né? A gente está aqui redescobrindo a doutrina, aplicando, trazendo a base doutrinária, histórica no Antigo Testamento, no Novo Testamento, apresenta a história da igreja, mostra os documentos da igreja, mostra os princípios de liturgia da igreja, e as pessoas estão apegadas há 10 anos, elas não têm 100 anos, né, vamos dizer que tenha 50, do que elas viveram ou não viveram, né, e aí não querem abraçar aquilo que é a doutrina, né, segundo as Santas Escrituras, com todo esse fundamento aí. Não somos uma teocracia, né, somos uma igreja, somos uma assembleia, temos um governo, um conselho e tal, que deveria ou deve supervisionar isso em alguma medida, mas a primeira reação, irmãos, que nós temos visto é essa, e que seria muito estranho, como se um judeu não quisesse cultuar no sábado, ou não quisesse participar das festas, ou não gostasse, né? Não gosta, aprenda a gostar, meu irmão. Aprenda a gostar da palavra de Deus, de ouvir, de estar na comunhão pela palavra, pelo Espírito, vir para a igreja puramente para aprender, para adorar a Deus, né? Se você não gosta disso, não tem prazer nisso, é o seu estômago, é como você não ter prazer. Tem gente que não gosta, né, de bons pratos aí, de algumas comidas, né? Mas o problema não está na refeição que foi bem preparada, o problema está no seu estômago, que é doente, às vezes você não aguenta, não consegue comer aquela comida, mas você não pode achar que é normal todo mundo também não gostar. Ou a gente não pode normalizar isso, né? Então, eu percebo isso, né, como pastor, que parece que é como Paulo diz, né? Paulo ele diz o seguinte, Paulo, em Romanos 7, ele descreve a experiência interna dele. Paulo ele teve uma experiência que, antes de se converter, ele fazia o que queria, né, e se achava sem pecado. Quando o Espírito Santo iluminou ele percebeu que estava morto. Ele percebeu que o pecado habitava nele e tal, e aí ele se converteu, beleza. Agora ele tem a carne e o espírito.
Mas aí ele percebeu que, quando ele quer fazer o bem, a carne está lá, como que puxando ele para trás, certo? A carne está lá. Às vezes eu acho assim, tem duas situações, né? Do não convertido, que se você disser assim, adore a Deus, obedeça a Deus, ele não vai querer de jeito nenhum. Então você não pode dizer os 10 mandamentos para alguém não crente, ou esperar que alguém não crente obedeça a Deus, a lei de Deus. Isso é um diagnóstico ruim, né? Alguém que está totalmente alheio a Deus, fora da comunhão de Deus, alheio à graça de Deus. O outro diagnóstico seria alguém que é crente, mas ele fazia aquilo ali, porque ele achava que era o que ele queria fazer, voluntário. Quando ele descobre que é a lei, aí o pecado, a carne vai se opor, porque é algo espiritual, é a lei de Deus, é a vontade de Deus. Então, de uma a duas coisas é isso que está acontecendo. Esse é o diagnóstico da Bíblia, né? Não é o diagnóstico humano, é da Bíblia. Por que as pessoas não têm apetite espiritual? Por que elas não... Né? Eu já vi pastores, colegas, né? Nessa mesma situação, passando por essa situação, que não é novidade, né, para mim isso também, e quem é pastor por algum tempo e que busca pregar o evangelho verdadeiro, dele querer fazer uma enquete, ou achar que estava falando difícil demais, ou se era ruim a pregação dele, por isso que as pessoas não... Irmãos, é possível que a gente tenha que melhorar sim, orar mais e tal, sempre tem mais, né, que a gente precisa fazer. Mas existe também o ouvinte também. Existe também as pessoas que não têm apetite espiritual, ou a carne está falando muito mais alto, por conta das coisas do mundo, das preocupações do mundo, e aí ela não consegue, passa a semana, né, a gente está num momento aí, hoje, que a gente tem a nossos smartphones aí, a política, um problema sério, né, que está o Brasil, uma crise muito séria realmente. Aí a pessoa fica 24 horas só olhando essas coisas. Ela vai se interessar em vir ouvir o pastor aqui falando uma hora aqui, que já passou, né, há uma hora aqui de festa dos tabernáculos, ela quer saber do que é que o presidente ou alguém vai fazer alguma coisa. Ela está pensando nisso, né? Mas, irmãos, vejam, temos que moderar. A Bíblia, a lei de Deus vai lhe ensinar a moderar essas coisas. Não estou dizendo que você não seja um cidadão que não tenha lugar para você se inteirar da política e orar pelo seu país. Você tem que moderar, se você não é crente. Você não é servo de Deus, você não tem uma alma. Você não precisa das coisas de Deus, das coisas espirituais. Você vai viver de política, vai ser salvo. A sua salvação, a sua paz, a sua alegria, a sua comunhão com Deus vai... Então, assim, eu entendo que se a pessoa tiver lotada a mente dela, não tiver momento nenhum, é claro que vai chegar o domingo, ela vai estar pensando em quê, né? Vai estar pensando em outras coisas e tal. E aí a carne está ali, né? Também operando. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Precisamos nos acautelar, né, dessas coisas, porque tudo tem um lugar. Tudo tem Deus permite que você vá lá e pesquise, se inteire, seja um cidadão, use os 6 dias. Lembrando que tem que se preparar para o dia do Senhor. Então, o tempo acabou aí, eu vou tentar avançar aqui para a gente ir para o desfecho. Tinham vários ritos que depois foram sendo acrescentados. Um rito de carregar água, o sacerdote carregava, um rito da luz. O comentarista disse, quando Jesus disse, aquele que tem sede vem a mim e beba no dia da festa, no último dia, era um paralelo com aquela mensagem desse rito. Quando ele diz, eu sou a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo, tinha a ver com aqueles ritos. Então, tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo, certo? A nossa morada final e perfeita será com Jesus Cristo, no novo céu e na nova terra, certo? Essa será a nossa morada final e perfeita. E o céu, então, não pense no céu, se Jesus não voltar e nós morrermos, vai ter a separação do corpo e da alma, é o estado intermediário. Então você vai estar ali, só o espírito, esperando a ressurreição.
E aí, na presença dos anjos e os eleitos já aperfeiçoados. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que essa terra vai ser restaurada. Você vai ter um corpo e vai morar, você vai ter olho, ouvido, mão, pé. Você vai ver as pessoas, conversar. Isso é bom, Deus criou essas coisas. Deus amou o cosmos, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho. A salvação não é só a alma, não é grega. Os gregos que diziam que a matéria é má e a alma é boa. Na salvação, as doenças do corpo, as mazelas, tudo vai ser restaurado. A nossos relacionamentos, a comunhão, e tudo isso é bom, é alegria. Nós vamos desfrutar de tudo isso aí, e principalmente Cristo estará ali, a nossa relação com Deus estará perfeita naquele dia. Então, é uma realidade o céu, as coisas celestiais, que junta, né, ali meio que tem um encontro das coisas espirituais com as terrenas, né, o céu e a terra, as coisas espirituais, então, a cidade de Deus, que virá, a Nova Jerusalém, que desce do céu. Então, há uma junção dessas coisas, e essa é a nossa esperança e anseio, certo? Essa é a nossa morada final, certo? É aí que devemos colocar o nosso coração, finalmente, e isso é viver pela fé. Então, se você quer viver o céu aqui, ou exigir, não, isso não é andar pela fé. Então, o nosso lar final, nossa casa final, é algo que nós não podemos descrever, imaginar, apenas antever, à luz da Bíblia, né? Mas assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E viver pela fé, então, é viver nessa expectativa, levando os fardos aqui. Às vezes, Paulo tinha um espinho na carne, né? Às vezes tem doenças que vai ser quando Cristo voltar, né? Tem coisas que Deus cura, tem coisas que Deus permite por um propósito. Tem gente que nasce deficiente com alguma coisa e vai, né? Mas nós temos esperança, fé, né? Nosso coração está nessas coisas. As coisas lá fora da política podem piorar, depois pode melhorar, depois pode piorar de novo, depois pode melhorar de novo. E nossa vida não depende disso aí só. Nossa vida depende das coisas mais profundas. Irmãos, perguntas, dúvidas sobre a festa dos tabernáculos? Só para passar a palavra, quando é que Deus tabernacula antes do céu aqui entre nós? Especialmente no culto, é o encontro de Deus com o seu povo, é o momento em que tem a oração particular, que é um culto particular, mas então no dia do Senhor, no culto público, de modo assim especial, Deus está falando como Ele falava com Adão. Hoje Deus usa pregadores, né? Mas se o pregador é fiel, Cristo está falando com você no culto. E você não vai virar as costas, não quer ouvir, não gosta do que ouve, do que Cristo está falando. Só se o pregador é um herege ou um falso pregador, mas se ele é um pregador vocacionado, fiel, se o que ele está pregando é o que está na Bíblia, você está em comunhão com Deus, Deus está falando com você. Então, essa experiência perdida no Éden, não é completamente restaurada aqui, porque lá vai ser face a face, diretamente, mas ela é experimentada, em alguma medida, na oração particular, no culto. E isso, irmãos, para nós é muito importante. Então, negligenciar o relacionamento com Deus, você foi criado para isso, para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, para ter vida com Deus, no particular, familiar, na igreja. Então, negligenciar isso é algo que é a base da nossa fé, da nossa religião, é algo muito grave, e temos que orar, né, pela igreja, porque a situação é muita coisa no mundo que vai atrapalhando e esfriando a fé, muita coisas juntando com o pecado, com o mundo aí forte, e nós precisamos pedir a Deus, né, que Ele tenha misericórdia da igreja. Diga, meu irmão, diácono Raimundo. A primeira é: Deus era amigo de Adão. Sim. Convivia com ele o tempo todo, até antes do pecado, quando ele foi negligente contra Deus. Sim. E Deus aí passou o caminho para ele, e esse somos nós. Adão vivia sempre na presença de Deus,
mas tinha o momento do culto, outra coisa. Tinha o momento da comunhão na oração particular e o momento que Deus vinha e falava com ele. Então, o pessoal, não, mas pastor, eu faço meu culto em casa só. Tem o culto particular, então não precisa, domingo. Mesmo Adão antes de pecar, ele era amigo de Deus, vivia sempre trabalhando para a glória de Deus, na presença de Deus, mas ele tinha as orações dele, ele tinha um momento de encontro com Deus especial, separado, aquele momento especial separado, que tudo indica Deus programou. Todo final de tarde a gente vai conversar, ter um momento juntos. Como você tem um amigo que você marca um momento especial, ele é seu amigo sempre, seu amigo. Ou um parente, ou marido e mulher, são marido e mulher sempre, mas tem aquele momento da conversa, do diálogo, da comunhão. Então, sim, Adão era amigo de Deus, estava sempre na presença de Deus e cultuava a Deus ali, né, no jardim. Foi criado para isso, como nós, né? Algumas festas judaicas, não todas, todo o calendário, ele cristianizou, né? Algumas festas, né? Por exemplo, a Páscoa é uma festa judaica, né? Ela foi ressignificada no Novo Testamento para a ceia do Senhor. Páscoa é o que aconteceu com o pessoal do Egito lá e tal. Claro que tem um significado evangélico, né? Tem Cristo ali. Mas assim, irmãos, a Igreja Católica ela tem um calendário realmente. E aí, os protestantes, como eles têm o lema sola Escritura, somente a Escritura, nós não temos, a Igreja Católica não é só a Escritura, ela tem a tradição. Nós temos a Bíblia, a tradição ela existe, mas ela está embaixo da Bíblia. Então, pelo menos assim, a Igreja reformada, né, os puritanos lá atrás, hoje a Igreja Presbiteriana ela não segue bem isso, exatamente, ela tem um documento que segue e outro que não, ela não é coesa com relação a isso. Então, assim, lá os reformadores originais, os puritanos, eles diziam assim, nós não temos autoridade de fixar, sem a palavra de Deus, um dia santo, uma festa, uma cerimônia. Só Deus é Senhor, só Ele pode dizer, esse dia aqui você tem que me adorar, esse dia aqui é dia de culto, o culto tem que ser assim, assim, assado. Faça isso, isso e isso. Tem que ter base bíblica. Tem que ter base na palavra de Deus. Então, o zelo, por excesso, ou por um zelo sadio ou por excesso de zelo, os puritanos entenderam assim, não, a gente não vai usar esse calendário aí, porque ele não é uma tradição que não tem base bíblica. É uma tradição, alguém pode dizer que até achar que é sadia, mas como não tem base bíblica, nós não vamos querer. Agora, os reformados continentais, ali da Europa continental, Holanda, eles seguem algumas datas, sim, Natal, Páscoa, mas são poucas. Eu acho que é Natal e Páscoa. Não é todo o calendário, nem judaico, nem dessas festas cristianizadas. Assim, o que nós deveríamos ter consenso, ao meu ver, primeiro ponto, ao meu ver, é que o domingo representa essa santa convocação do Antigo Testamento. Eu entendo que isso é bíblico, a igreja é saudável para a igreja, se os irmãos entenderem, sem legalismos, somos salvos pela graça, mas não somos como Bonerges Ribeiro dizia, né? Nós somos igreja, nós somos uma horda, nós não somos uma caterva, um povo desordenado que cada um faz. Não, a igreja tem normas, leis, e a lei é a Bíblia. Então, domingo é um dia um dia em 7 é um tempo que deveria ser dedicado a Deus de modo ideal. Em caso extraordinário, você não pode, está impedido, está doente, tem um trabalho de necessidade, não vai poder, Deus vai saber, entende, você, né, Deus sabe o porquê. Então, é isso. Agora, essas outras datas causam realmente um desconforto entre os cristãos, porque tem igrejas que têm costume de seguir um calendário,
Eu entendo, assim, irmãos, que o melhor consenso, que é o que eu tenho feito, praticado na nossa igreja, essas datas, porque a nossa civilização ocidental, ela é cristã. Essas datas não vão mudar o calendário civil. E não são datas ruins em si, porque são datas em que as famílias se reúnem, às vezes tem um tema que dá para fazer uma conexão com a Bíblia. Às vezes sua família não é crente, mas eles no Natal se reúnem. Se lhe der a oportunidade, você prega o nascimento de Cristo e tal, no contexto civil. No contexto de culto, aí já é outra questão que é mais complexa, porque o culto tem que ser como Deus ordena na Bíblia, aí tem outros detalhes. Mas como data, se me chamarem numa data ali, eu vou, participo da ceia, se tiver a oportunidade, eu dou uma palavra ali, não tem problema nenhum. Com relação a interferir no domingo, no culto, aí eu já entendo que são questões mais complexas aí, que tem a ver com outro assunto, que não é o calendário, mas tem a ver com o culto, né? Que o culto tem que ser como Deus determina, que é outro ponto também importante, certo? A nossa igreja, ela tem um calendário que o pessoal não entende, é um calendário que eu tenho até visto alguém falando aí, que ele é um calendário sugestivo, de datas comemorativas, mas não tem nada dizendo ali que a ferro e fogo as igrejas são obrigadas a... Não vejo isso na IPB, eu não vejo isso, não consigo ver. Sinceramente, cada conselho vai ter uma visão, a gente é uma igreja que tem uma variedade, né, de uma certa pluralidade nessa questão aí, mas vamos dizer que tenha dois extremos, né? Tem um pessoal que vai ser totalmente contrário a ter qualquer tipo de menção até. O que é que eu tenho feito aqui na igreja? Faz um culto normal e tem confraternizações como teria na família e tal. É o que eu tenho praticado aqui na igreja. E tem o outro extremo, assim, se não tiver, é um absurdo a igreja, se não tiver... E no meio aí, tem aquele pessoal, né, que descobre que a árvore de Natal tem uma origem que não é cristã e outra coisa, aí fica essa confusão dentro da igreja às vezes. Então, tem um pessoal que, se não tiver o culto como eles sempre fizeram, com um coral, né, o pastor se vestir de vermelho, sei lá, alguma coisa assim, que se não tiver as luzes e tal, culto alusivo, para eles é uma coisa terrível, né? É algo que... Irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso, porque nós não podemos determinar dias santos, não é... O Natal nem sempre cai no domingo, né? E quando não cai, domingo é dia santo para nós. Quando cai no outro dia, não santifica, porque quem santifica o dia é Deus. Lembra quando Deus criou e disse que o sexto dia era santo? Ele é quem diz que é santo, ele que separa. Não é a igreja, não somos nós que dizemos, esse dia é santo, porque eu quero, não. Então, não torna, porque é um calendário civil, certo? Mas a igreja católica, ela é meio que uma teocracia, né? Ela mistura igreja com Estado, e o Brasil era católico, tinha essa mistura. Então, essas coisas chegam para nós dessa maneira, meio confusa, meio mesclada, essas tradições, certo? A IPB tem uma certa pluralidade, vai de conselho. Eu tenho trabalhado assim com o conselho, o que o conselho decide, né? Mas, assim, onde eu chego até hoje, eu não tenho trabalhado assim com o que o pessoal chama o culto de Natal, né? Colocar árvore de Natal, fazer cantatas. Eu vi um pastor num grupo de pastores, que ele está saindo da igreja lá que ele estava, o presbítero chegou para ele e disse assim, pastor, aqui, não sei se era na Páscoa, era no Natal, aqui nessa data aqui, no dia, era de domingo, acho, tem a cantata e não tem pregação, viu? Não tem pregação. Pregação, irmãos, é elemento de culto. Se não tem pregação, não tem culto. Entendeu? Então, é uma tradição que tem lá nessa igreja, que eu acho que é esse extremo aí, esse outro extremo, né? Digamos que um extremo seria, tem igrejas, existe, viu? É raro, mas existe, que passa reto essas datas aí todas. Aí você, na sua família, você quiser convidar alguém, aí é uma questão, mas a igreja em si não tem, segue os dias do Senhor. O pastor continua pregando, se ele está pregando em Gênesis como eu estou, não vai parar para pregar a encarnação, ele segue normal, sem...
problema nenhum, mas isso aí é um assunto complexo, né? A nossa igreja, ela tem a confissão de fé, mas tem outros documentos aí e tal, tem outras práticas, tem a visão do conselho local, que é uma autoridade local, que define essas questões aí de confraternizações e datas de final de ano, e eu entendo que deve haver, claro, amor, paciência, né, entre nós e entendimento do que é um consenso, né, dentro da IPB exige de nós ter um consenso, e aí as duas posições são mais difíceis, né? Tanto a posição de, hoje em dia, né, passar reto é muito difícil, ou a outra posição de querer ter e tal, e trazer toda aquela carga. Eu também acho uma posição difícil, vai desagradar muita gente também, que já está mais aberta à reforma e tal, e não vai... Então, assim, irmãos, muitas coisas hoje vai polarizar, certo? Muitos assuntos hoje, você tem um ponto aí, você acha que não polariza quando você coloca... Muitos assuntos hoje na igreja, decide para um lado, o outro, ok? E algumas coisas tem que ter sabedoria, paciência e um consenso. Agora, sempre tem também aquelas coisas que a Bíblia, ela é a regra de fé. Se ela fala claramente, nós devemos, né, nos dobrar a ela, né, e submeter nossos gostos e avaliar as nossas tradições à luz da Bíblia, certo? Então, do que é possível ter algum consenso, mas no que a Bíblia falou e determinou. Então, eu entendo que, para um presbiteriano clássico, que entende a reforma, domingo o mandamento, né, existe o quarto mandamento. 6 dias trabalharás e o 7º e para nós é o domingo. Então, isso aí, um presbiteriano, ele vai crer dessa maneira. Ele vai orar, se ele tem dúvida, ele vai orar, vai buscar que o Espírito Santo ilumine e convença ele. Então, a igreja presbiteriana é um ponto-chave aí para nós, né, como o sábado adventista, embora para eles tem legalismos e outras coisas, né, em tudo. Irmãos, o tempo acabou, eu vou orar para a gente liberar os irmãos, porque senão fica muito tarde, viu? Eu agradeço a paciência também dos que nos acompanharam, né, que puderam e conseguiram nos acompanhar. Oremos então. Senhor, nós te louvamos porque podemos aprender livremente, ter essa oportunidade, ó Pai, de considerar nestas coisas. Sabemos que o Senhor reina, que a Tua palavra já foi revelada na Escritura, e que dependemos do Teu Espírito para nos iluminar, para tirar toda dúvida, e para moldar o nosso entendimento e a nossa prática também, ó Pai. Abençoa a igreja, nos dá lembrar dessas festas ali judaicas, e ter uma interpretação cristã, bíblica, e também olhar para o Novo Testamento e procurar entender qual é a Tua vontade, ó Deus, para a Tua igreja, com relação ao uso do tempo, ao culto, aos dias da nossa vida, como devemos Te servir e adorar conforme a palavra. Assim, ilumina a Tua igreja, ó Pai, tira toda dúvida. Também esses assuntos que causam, muitas vezes, polarização, e que nos dividem muitas vezes, nos dá sabedoria, nos dá colocar a Tua palavra como crivo, e das nossas decisões, emoções, ações, e que seja feita a Tua vontade na igreja, ó Pai. Que a Tua igreja cresça, seja edificada, que não sejamos levados por modismos, por tradições humanas, mas que sejamos firmados na palavra. É o que oramos a Ti, pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos em paz, Deus abençoe, até logo mais à noite, 18 horas, e também teremos a ceia, né? O sacramento da ceia, 18 horas estaremos juntos.